caso da mulher hemorrágica, ela foi curada. Mas o propósito de Jesus ali não era exatamente esse. Ele não estava ali pregando, ele não estava ali aconselhando as pessoas. Jesus só estava o quê? Passando. E simplesmente ter Jesus passando foi suficiente para um milagre acontecer. Então, que o mesmo aconteça com você. Que só em você passar, que só em alguém encostar em você, e você vai encostar em todo mundo, porque você vai apertar a mão de todo mundo, não é isso? Você vai dar um abraço em todo mundo, amigos, familiares, assim. Então, você vai encostar em todo mundo. Então, em cada pessoa que você apertar a mão, abraçar, que essa pessoa possa ser abençoada. Mas é necessário você se preparar para isso. Quando a gente olha para Jesus, a gente vai ver que, embora ele fosse Deus, ele também se preparava. Ele também orava. Ele ia buscar o Senhor, como qualquer um de nós devemos fazer. Então, que você se prepare hoje espiritualmente, para que mais tarde você possa tocar, apertar a mão, abraçar as pessoas, e somente nesse gesto, que já seja suficiente para você transformar a vida de alguém. Amém? Nós estamos estudando aqui o Salmo 119, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá, no Salmo 119. E tem muita coisa boa para a gente aprender com o Salmo 119. E tem uma frase no Salmo 119 que ela se repete em vários momentos aqui. E eu quero ler com você aqui alguns versículos que vão destacar essa frase, essa expressão. A começar no versículo 12, Salmo 119, no versículo 12. Olha o que está aí. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Essa expressão, ensina-me os teus estatutos, ela se repete várias vezes aqui no Salmo 119. Ensina-me. Ensina-me. O salmista, ele tem sede de aprender. E a sede de aprender, ela surge na nossa vida quando nós nos conscientizamos que não sabemos nada. A vontade de aprender, ela se dá quando nós nos conscientizamos da nossa própria ignorância. Quando nós temos consciência da nossa própria ignorância, nós então buscamos aprender. 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 E às vezes essa consciência da própria ignorância, ela fica mascarada pelo ambiente que a gente está. Às vezes o ambiente que a gente frequenta, o ambiente que a gente cultiva, esconde a nossa própria ignorância. A gente acha que sabe. Ou pior, é quando a gente tem certeza que sabe. E quando eu falo de saber ou de aprender, eu não estou falando de uma matéria específica, de um assunto específico. Quando eu falo de aprender, é em relação a Deus, em relação ao Senhor. Então, o salmista ele vai dizer aqui, ensina-me.
ele tem desejo de aprender, vontade de aprender. E por quê? Porque o salmista reconhece a sua própria ignorância. E ao reconhecer a própria ignorância, opa, eu preciso aprender, isso aqui eu não sei. Não, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Então, às vezes, o ambiente, as coisas que a gente cultiva, a nossa rotina, nos leva a acreditar por algum momento que a gente sabe. E se você acha que sabe, ou se você tem certeza que sabe, você não vai buscar conhecimento, porque você acha que aquilo que você tem já é suficiente. Então, uma coisa que a gente percebe aqui, no Salmo 119, é o desejo de aprender. Eu preciso aprender. Eu quero aprender. E eu tenho que aprender com aquele que pode me ensinar. Eu tenho que aprender com aquele que sabe. Eu tenho que aprender com aquele que é a fonte do conhecimento, que é o próprio Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Lá no versículo 26, versículo 26, ele vai dizer de novo: eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Mais uma vez, ele está pedindo para aprender. É a sede pelo conhecimento. Quando o salmista fala assim, ó, eu te contei os meus caminhos, qual é a ideia que isso traz? É alguém que vai chegar diante de Deus e abrir o coração para Ele. Não é fazendo textão na internet que você vai desabafar. Não é mandando um áudio de 38 minutos para alguém no WhatsApp que você vai desabafar. É aquele momento que você reconhece que Deus, e somente Ele, é capaz de te ouvir. Porque se você manda um áudio de 38 minutos no WhatsApp, a pessoa vai botar na velocidade 2. E talvez não ouça tudo. Ela não vai te ouvir. E mesmo que ela ouça os 38 minutos na velocidade 1, ela não terá a capacidade de te aconselhar. Corre o risco de, depois de ouvir o teu áudio de 38 minutos, a pessoa vai escrever abaixo assim, é complicado. E vai ficar por aí. Não é assim? A pessoa te conta uma história tão grande que você já não sabe qual é o começo, meio e o fim. Aí depois que ela te conta a história, você olha para ela, é complicado. E não serviu de nada. Eu te contei os meus caminhos. O salmista contou a vida dele para a pessoa certa. O salmista falou da vida dele para a pessoa certa. Abriu o coração para a pessoa certa. Desabafou com a pessoa certa. Porque nunca haverá impaciência da parte de Deus em te ouvir. E Ele ouve a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, porque com Deus você não marca a hora. Você não bota na agenda. Com Deus você não entra numa fila de espera. Igual quando você liga, né, para alguns atendimentos de telemarketing, tempo de espera, 42 minutos. Você é o 53º na fila. Aí você fica ali esperando. Aí entra uma musiquinha, agora você é o 52º. Aí passa mais um tempinho, agora você é o 51º. Você fica ali.
E quando chega lá em nono, e o oitavo, o sétimo, a ligação cai. Aí você começa tudo de novo. Não, mas com Deus não é assim. Então, eu te contei os meus caminhos. Você tem que fazer de Deus o seu confidente, o seu melhor amigo. Porque, além de ele ter a capacidade de ouvir, que nós não temos a capacidade de ouvir como Deus tem. A gente ouve, mas o que a gente absorve é apenas um fragmento daquilo que a gente ouve. Se alguém te contar uma história, por mais que você tente prestar atenção na história, muita coisa vai se perder ali. Você vai registrar um fragmento. E às vezes o fragmento que você registrou não é nem o mais importante. Mas Deus não. Ele te ouve do início ao fim, compreende do início ao fim. E Ele vai te dar a melhor resposta. Eu te contei os meus caminhos. E o quê? E tu me ouviste. Essa é a certeza, a convicção que você tem que ter. Deus, Ele sempre te ouve. Sempre te ouve. Essa certeza Jesus deixou muito claro na ressurreição de Lázaro, aonde Jesus dizia o que? Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então nós temos que ter essa certeza, que Deus está o quê? Nos ouvindo. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Mais uma vez, Ele quer o quê? Ele quer aprender. Quanto maior a consciência você tem de que não sabe nada, maior o teu desejo em aprender. Ensina-me, ensina-me, ensina-me. E ele continua aqui, 33. Mais uma vez ele vai dizer, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Quando a gente realmente aprende algo, a gente guarda aquilo na vida. Porque aprender é diferente de você ter apenas a informação. Aprender é diferente de você saber o que está escrito. Você pode saber o que está escrito, você pode ter memorizado, mas não ter aprendido com aquilo, porque aprendizado exige o quê? Mudança de postura, mudança de comportamento. E é justamente a mudança de postura e de comportamento que é a prova que você aprendeu. Porque se aquela informação que você recebeu, aquela informação que você guardou, não produziu em você mudança, então você não aprendeu. Porque dentro desse contexto, todo aprendizado, ele exige mudança, ele se prova com a mudança. Por isso que João Batista já dizia, é necessário a pessoa mostrar o quê? Frutos de arrependimento. E o que são frutos de arrependimento? É quando aquele arrependimento verbal, ele se transforma numa mudança de atitude, de comportamento, condizente com aquele arrependimento verbal que a pessoa disse que teve. Então ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guarda-lo-ei até o fim. Lá no versículo de número 64, ele vai dizer assim, a terra, ó Senhor, está cheia
da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Coloca na outra versão aí, jovem, nesse versículo 64. Ó Senhor, o teu amor enche a terra. Ensina-me os teus decretos. Decretos e estatutos aqui são sinônimos. Então, quando ele fala que a terra está cheia da benignidade ou do amor, isso nos leva a ter uma visão mais positiva da própria vida. O amor enche a terra. Mas só que às vezes a nossa visão ela é tão negativa que a gente só enxerga problema. A gente só enxerga dificuldade. A gente só enxerga obstáculo. A gente não está enxergando esse amor que enche a terra. A gente não está enxergando a terra que está, como diz aí na tradução, na versão original, cheia da tua benignidade. E aí você vive uma vida com um olhar pessimista em relação a si mesmo, em relação ao futuro, em relação ao próximo, em relação à família, em relação ao trabalho, em relação à carreira, em relação a tudo. Você só vê problema, você só enxerga problema, mas a terra está cheia de benignidade. Apesar de tudo que a gente vê, de tudo que é noticiado, a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Então é importante a gente mudar a nossa forma de enxergar o todo, e ao invés de reclamar de tudo, identificar aquilo que você precisa agradecer. Mas aí, há alguém que vai dizer assim, pastor, não tem nada para agradecer. Não tem nada de bom acontecendo. Só tem coisa ruim acontecendo. Ó, se você diz que só tem coisa ruim acontecendo, é porque as notícias das coisas ruins estão chegando até os teus ouvidos. Então, aonde você está se alimentando? Porque, para alguém dizer que só tem coisa ruim acontecendo, é porque ela está se alimentando com essas notícias. Então, aonde está o teu olhar? Para que direção o teu ouvido está apontando? Porque você só vê coisa ruim, e só ouve coisa ruim, e só assiste coisa ruim. Então é a fonte. É a fonte que você se informa, é a fonte que você se alimenta, que está contribuindo para esse teu olhar pessimista em relação à vida. Porque se por um lado, você vai, né, hoje em dia, a gente falava assim antigamente, não, você vai ali tirar a casquinha do jornal, né, tinha aquela coisa da banca de jornal, ficava lá aquele jornal pendurado, né, e você ficava lá. Aí, antigamente tinha lá o jornal O Povo. Alguém lembra do jornal O Povo? Só morte, só tragédia, assassinato. Aí tinha o concorrente do Povo, A Notícia, que aí a gente não sabia qual era pior. A linha editorial era essa: morte, tragédia, sangue. E aí chegou uma época que o A Notícia começou, porque era preto e branco o jornal, aí começou a vir colorido, aí ficou mais assustador, porque você via o sangue ali e tal, porque o sangue antigamente no jornal preto e branco era só uma mancha cinza. Aí quando começou a vir o jornal colorido, nossa, aí só tragédia. Aí você ia lá pro dia, tragédia. Mas não a tragédia do sangue, é a tragédia da política, é a tragédia não sei do quê. Aí tinha lá o JB, o Jornal do Brasil.
Aí tu olhava lá, é só notícia ruim. Vai pegar o Globo, o Dia, só notícia ruim. Então, é o que você via. E claro que hoje em dia, as pessoas se informam mais pela internet. E se você pegar os grandes portais, parece que um copia o outro. Você pega o UOL, você pega o Terra, você pega a Folha, você pega o G1, você pega o site do Dia. Se você abrir os 6, as notícias são as mesmas. É um Ctrl+C, Ctrl+V. E só tragédia. Experimenta depois, não agora, acessar os sites de notícias mais importantes. Só tem notícia ruim. E aí você vai olhar para isso e dizer, não, a vida está uma desgraça. Mas, o que a Bíblia está dizendo? A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Então nós temos que olhar mais para onde? Para a palavra. Você tem que olhar mais para onde? Para as Escrituras. E a partir do momento que você colocar no seu coração que a terra está cheia da tua benignidade, ou como diz na outra versão aí, que, ó Senhor, o teu amor enche a terra, aí você vai começar a enxergar as coisas boas que sempre existiram, mas que você não conseguia enxergar, porque ao longo da vida você está contaminado pelas más notícias desse mundo. E má notícia vende mais que boa notícia. Má notícia vende mais. Fofoca, então, vende mais. Se colocar lá um cientista, como uma notícia recente, né, que teve uma vacina bem-sucedida para dengue. Ninguém clica, ninguém vê. Não, mas a atriz tal se separou do cantor tal. Opa! Caramba, se separaram. Aí você vai lá e lê a matéria. Então, é o que vende. É a audiência. Então, as boas coisas, elas não são noticiadas porque as pessoas não se interessam muito. Porque o que dá errado é o que vende. É o que gera clique, que gera engajamento, que dá audiência. Mas, entre aquilo que eu vejo no mundo e entre aquilo que eu vejo na Bíblia, papel por papel, eu fico com o que está aqui. E a Bíblia está dizendo, ó Senhor, o teu amor enche a terra. Então, é como se a gente precisasse se descontaminar com as notícias desse mundo, para que a gente possa mudar a nossa forma de ver a vida, não mais com um olhar pessimista, aonde tudo é ruim, nada presta, nada funciona, e a gente começar a enxergar as coisas boas. E aí ele vai terminar dizendo, ensina-me os teus estatutos. Mais uma vez ele pedindo para Deus o ensinar. Lá no 66, ele vai dizer assim, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois crie nos teus mandamentos. Ensina-me, mais uma vez, ensina-me, ensina-me, ensina-me. Lá no 68 ele vai dizer, tu és bom e fazes bem, ensina-me os teus estatutos. Mais uma vez, o salmista quer aprender. Lá no versículo de número 108, versículo 108,
aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca ao Senhor, ensina-me os teus juízos. Ensina-me, ensina-me. Ele está querendo aprender. Lá no versículo 124, eu estou adiantando aqui, ele vai dizer, usa com o teu servo, segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. Quando a gente olha para o Salmo 119, a gente vai perceber que há momentos de desabafo, há momentos que o salmista está pedindo conselho, há momentos que o salmista está fazendo uma oração, mas sempre ele está o quê? Querendo aprender, ensina-me. É a sede de quem sabe que não sabe. E quando você sabe que não sabe, você quer aprender. Ensina-me, ensina-me os teus estatutos. Lá no versículo 135, ele vai dizer assim, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Ensina-me. Então, vários versículos aqui, aonde ele está dizendo que ensina-me, 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 ensina-me. Para que a gente aprenda, o interesse em aprender tem que ser nosso. Não há como Deus lhe ensinar se não há em você interesse em aprender. Ou se você não percebe a necessidade de aprender. Ah, pastor, para mim está tudo bem, está tudo ótimo. Tá. Então, se você não tem a sede em aprender, como ele vai te ensinar? É como numa escola, na faculdade, enfim. São os alunos que vão ditar o ritmo do professor. O professor está ali para dar a aula dele. Seja na escola, na faculdade, pública ou particular. Está ali para dar a aula dele. A matéria é aquela, ele vai dar aula. Ele, professor, tem o conhecimento. Se a turma for uma turma desinteressada, ele vai dar aula de forma protocolar. É isso aqui, 1 mais 1 é 2, e dividido por 2 dá 1, e é isso. Agora, se o professor percebe que a turma é interessada, que quer aprender, ele vai além. Ele vai além. Ele vai se aprofundar. Ele vai dar um conteúdo maior. É o aluno que vai ditar o ritmo do professor. É assim. Então Deus está lá, gente. Deus está no mesmo lugar onde ele sempre esteve. Todo mundo sabe qual é o número dele, né? Como é que chega, como é que fala. Ah, como é que eu falo com Deus? Todo mundo já aprendeu isso aqui. Como é que eu chego, como é que eu acesso, o que eu tenho que fazer, todo mundo sabe. Então todo mundo sabe aonde Deus está e todo mundo sabe como chega a Ele. Vai depender o quê? Do teu interesse. Você quer aprender? Ele vai te ensinar. Se você não quiser aprender, ele não vai. Porque o ensinamento aqui não é obrigatório. Ele não vai te forçar a aprender. Acaba que, às vezes, a gente não aprende com Deus e acaba aprendendo com os tropeços da vida. Aí é inevitável. Como na parábola do filho pródigo. Aprendeu apanhando. Pode ser que aconteça assim. Você aprende apanhando da vida. Mas não é a melhor maneira de aprender. Dando errado. Olha, eu dei tão errado na vida que eu aprendi. Tá bom, que legal, que bom, mas poderia aprender de uma outra maneira, e não apenas tropeçando, caindo e errando. Então, ensinar
é uma atribuição de Deus, é a característica dele. E Jesus deixou isso muito claro quando o próprio Jesus disse, saiu da boca dele, aprendei de mim. O que Jesus está dizendo? Ó, quem quiser aprender, eu estou aqui para ensinar. Estou aqui para ensinar. Você vê que Jesus contava parábolas, e ele contava a parábola. Contou a parábola, contou. Ah, mas tem alguém que não entendeu a parábola. Teve aquele que entendeu, aquele que não entendeu, e aquele que acha que entendeu. E muitas das vezes os discípulos, depois, vinham em particular, pedindo para Jesus explicar a parábola, e ele explicava. Agora, se não tivesse pessoas para pedir explicação, ele também não daria. Porque, qual é a regra? Ninguém dá resposta para uma pergunta que não foi feita. Como é que você vai responder a uma pergunta que nem foi feita? Então, não tem como. Então, Jesus só explicou para quem perguntou. E para quem não perguntou? Não teve explicação. E para quem não entendeu, mas também não perguntou? Também não teve explicação. Jesus só explicou para quem perguntou. E aí, é interessante a gente observar que quando Jesus contava a parábola, ele contou a parábola o quê? Para uma multidão. Mas depois, quem veio pedir explicação foi uma meia dúzia. Uma meia dúzia interessada. Uma meia dúzia de pessoas que ouviram a parábola, mas queriam o quê? Aprender um pouco mais. E aí Jesus, em particular, explicou o que ele falou para a multidão. Então, naquela multidão, muita gente não entendeu também. Mas como não tinha interesse em aprender, ficou sem saber. E é exatamente assim nos dias de hoje. O Senhor continua querendo ensinar, mas nem sempre o aluno quer aprender. Então, fazer o quê? É como um professor às vezes dizia, gente, ó, vocês não querem aprender aqui não? Tudo bem. Mas saibam que o que você não aprender aqui vai ser cobrado depois de vocês. Na hora de fazer um concurso, eles não vão passar. Na hora de fazer a prova da ordem, não vão passar. Na hora que tiver que fazer uma entrevista de emprego, não vão passar. E ele dizia, eu estou com a vida ganha. Ele não brincava assim, sou juiz federal, ganho tanto. Eu podia estar fazendo outra coisa. Estou aqui dando aula. Vocês não quiserem aprender. E não deu outra. Aí depois as pessoas estão reclamando lá. Nossa, não passei na prova da OAB. Tem que acabar com a prova da OAB. Mas por quê? Porque o cara não passou. Tem que acabar com esse negócio de prova. Essa prova está muito difícil. Não estudou a faculdade inteira. Acho que vai fazer uma prova lá e vai passar. Não, isso não pode ser. A pessoa fica lá disputando um ponto lá, brigando com a banca. Não, porque essa questão aqui tá. Aí vai fazer uma entrevista, não passa, manda currículo, não vai. Aí a pessoa reclama da vida. Ela reclama que a OAB tinha prova, reclama que a banca teve uma prova muito difícil, reclama que o escritório tal não comprar, mas ela não reconhece que o problema foi ela. Ela não estudou, ela não se preparou. E quando você não se prepara para enfrentar a vida, você reclama da vida. Mas peraí. Reclame de si mesmo. Então, com a Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia te ensina tudo, te mostra tudo, te dirige em tudo. Mas se ainda assim a pessoa erra, a culpa é de quem? De quem não aprendeu. Aí lá no versículo 102, para a gente encerrar essa primeira parte aqui, ó.
ele vai dizer assim: não me apartei dos teus juízos, pois o quê? Tu me ensinaste. E está dizendo o quê? Eu aprendi. Pô, que bom. Então, o versículo 102, o salmista está dizendo o quê? Eu aprendi. Bota outra versão aí, jovem. Não me afastei dos teus estatutos, pois tu o quê? Me ensinaste bem. Ensinar bem não parte apenas do professor ser bom, mas do aluno ser interessado. E aí quando você junta as duas coisas, o céu é o limite. Um bom professor com um aluno interessado. Então não há melhor professor do que Deus. E além de você ter o Senhor, Pai, como um professor, você tem um orientador 24 horas por dia, que é o Espírito Santo. Você pergunta, ele está ali, dentro de você, Não me afastei dos teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Então eu aprendi, segundo o salmista aqui. Eu aprendi. Então que haja no seu coração esse desejo de aprender, esse interesse. E quando há o interesse, ou quando você percebe a necessidade, às vezes pela situação que você está vivendo na vida. Talvez você veio, ao longo do tempo, passando por um período de crescimento, você veio crescendo, mas você percebeu que estagnou. Estagnou espiritualmente, estagnou financeiramente, estagnou profissionalmente. Você veio crescendo, mas chegou uma hora que parece que você bateu num teto e você não passa mais desse teto. Para você passar desse teto, você tem que aprender mais, porque o aprendizado é que vai romper esse teto que está te limitando hoje. E principalmente, o aprendizado em relação à palavra. O aprendizado em relação às coisas de Deus. Quando você aprende, você rompeu esse teto. Aí quando você romper esse teto, aí você vai ver aqui que tem outro teto aqui. Mas se você romper esse teto aqui, que é de isopor, vai ter um outro teto, que é um telhado de fibra, que está aqui acima do prédio da igreja. E se você romper esse outro teto, vai ter outro, ou seja, o aprendizado é aquilo que te permite ir rompendo esses tetos que chegam para você. E não adianta reclamar do teto, tem que aprender. O aprendizado é que vai te colocar mais para cima, mais para cima, mais para cima. Então tenha desejo de aprender. Aprender com Deus, aprender com a palavra, aprender em relação à tua profissão, aquilo que você faz profissionalmente para ganhar o seu dinheiro de cada dia. Não, tem que aprender. Quanto mais eu aprendo, maiores são as minhas chances. Ah, Senhor, eu estou orando por uma oportunidade. Vai aprendendo. E você vai ver uma coisa maravilhosa. Quanto mais você aprende, mais oportunidade você passa a ter. Quanto mais você estuda, mais as chances aumentam. Nossa, as chances aumentaram. Não, é sorte. Sorte nada, é o quanto que você decide aprender. Então há dois caminhos: você reclamar, e aí você vai reclamar com alguém que está no mesmo nível que você. Você vai reclamar com a pessoa vai reclamar com você, vocês vão dar a mão um ao outro reclamando, vai ficar ali. A vida está ruim, né? Está ruim. Está difícil, né? Está difícil. Está brabo, né? Está brabo. Está brabo para você? Tá. E para você? Também.
Então tá brabo para nós dois. A vida tá. É só dificuldade, só dificuldade. É só batalha, só batalha. Todo dia tem um leão, eu tenho dois. E fica assim. Sabe aquela disputa de quem tem a vida pior? Quem está enfrentando uma luta pior? Não, porque eu estou enfrentando uma luta tal. Porque você não sabe a minha luta. Aí a pessoa diz a luta dela. Não, mas que você não sabe a minha luta. E aí fica uma disputa para quem tem a luta maior. Então qual é o segredo? Aprender. Volto a dizer, principalmente o aprendizado em relação às coisas de Deus. Porque isso aqui vai abrir o teu horizonte para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Não me afastei dos teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração aqui? Eu quero orar para quem tem o desejo de aprender. Pastor, eu não quero aprender, então pode até ficar sentado aí. Quero aprender mais nada não, então nem ore, porque pode ser que você acabe aprendendo. Então, para não correr o risco, melhor nem levantar. Mas é sério, a gente brinca, mas é sério. Tenha esse desejo, essa sede em aprender. Amém? Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Pai amado, eu oro assim como o salmista pedia, em vários momentos, no Salmo 119, aonde ele pedia ao Senhor, ensina-me. Era um desejo genuíno. Ensina-me. O desejo de alguém que queria aprender. A consciência de alguém que sabia da necessidade de aprender. Alguém que reconheceu a própria ignorância, reconheceu a própria incapacidade e dizia, eu preciso aprender. Senhor, ensina-me, ensina-me, ensina-me. E eu oro, Pai, para que haja em cada vida aqui esse desejo, essa vontade, essa sede de aprendizado. Que essa pessoa possa mergulhar na palavra, mergulhar nas escrituras, nos livros. Talvez essa pessoa ainda não tenha prazer em ler. Talvez ela ainda não tenha o prazer de aprender. Mas, Pai, é uma questão de sobrevivência. Quem não aprende, fica pelo caminho. Vai além apenas do desejo, da vontade de gostar ou não. É uma questão de sobrevivência. Porque a tua palavra é muito clara quando diz: o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece. As pessoas perecem por falta de conhecimento. Aprender é necessário. Aprender é uma questão de sobrevivência. Desperta, Pai, essa pessoa. Essa pessoa que um dia parou de estudar. Os problemas da vida acabaram freando essa pessoa,
desestimulando essa pessoa, mas que possa brotar dentro dela novamente esse desejo de estudar, voltar a estudar, voltar da onde parou, ou começar tudo de novo, se for necessário, que comece tudo de novo, em nome de Jesus, Pai. Desperte essa pessoa para aprender. E o Senhor está aqui para ensinar, para mostrar, para dirigir. Nós temos o Espírito Santo à nossa disposição. Deus é acessível. É acessível. Você pode chegar, você pode se aproximar, você pode interagir, você pode desfrutar da comunhão. Queira aprender. Queira aprender. Diga para ele: Senhor, eu quero aprender, eu quero. Eu estou igual o salmista, ensina-me, 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 ensina-me. Eu quero aprender. Eu vou ler mais, eu vou estudar mais, eu vou me interessar mais, eu vou prestar mais atenção, porque eu quero aprender. Porque o aprendizado é aquilo que vai te trazer o crescimento. Quanto mais você aprende, mais longe você chega. Quanto mais você aprende, mais longe você chega. Quanto mais você aprende, mais tetos você vai rompendo ao longo da vida. Que assim seja. Que assim seja na sua vida. Que assim seja sobre a sua vida. Que você possa ser cheia do conhecimento que vem do alto. Que você possa ser cheia da sabedoria que o Senhor Deus te dá. Que a palavra possa abrir aos teus olhos. Que ao ler a Bíblia você possa entender aquilo que você não entendia, ou aquilo que você nunca entendeu. Que ao ler a Bíblia você possa ter a facilidade para compreender que talvez você nunca teve. Em nome de Jesus, Pai. Que ela tenha facilidade de compreender o que está escrito. Antes parecia uma leitura difícil, agora será diferente. Ela vai aprender. Ela vai ler a Bíblia e vai entender. Ela vai ler a Bíblia e vai ser fácil para ela entender. Vai ser fácil para ela compreender. Ela vai enxergar coisas na Bíblia que ela nunca enxergou, que ela nunca imaginava que pudesse existir. Ela vai encontrar, ela vai descobrir, ela vai aprender e ela vai crescer com esse aprendizado. Que assim seja na vida de todas essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Ele. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus é maravilhoso.